Graça e paz, irmãos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar nesse momento, vamos falar com Deus para nós começarmos essa reunião de culto. Estamos com este intuito de adorar o Senhor mais uma vez nesse momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, porque Tu és presente nas nossas vidas. Muito obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos permite. Obrigado pela oportunidade de Te adorarmos e pelo privilégio de sermos chamados de filhos por Ti. Esteja abençoando-nos, Senhor, de acordo com o Teu querer. Que tudo que ocorra aqui esteja também de acordo com o Teu querer. Que sejamos inspirados, motivados e usados pelo Senhor. Assim que lhe oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Nós vamos cantar que viemos para adorá-lo. Mais uma vez, amados irmãos, é alegria podermos estar na casa do Senhor, é bom podermos glorificar, exaltar, o nome do nosso Deus, e é bom também nós sabermos que, embora a situação ainda não esteja totalmente resolvida,
O povo de Deus ainda não pode, por completo, estar presente na casa do Senhor, mas os desafios continuam para todos nós no sentido de que, aonde o irmão estiver, seja na sua casa, em outros momentos, você pode estar também em algumas outras atividades, mas é bom lembrarmos sempre que deveremos separar tempo para louvor, adoração ao Senhor, e nessa oportunidade em que aqui estamos, desejamos que o Senhor possa falar ao nosso coração, Ele possa falar ao seu coração, e nós estejamos mesmo debaixo da graça, debaixo da proteção do Senhor, lembrando que o Senhor, Ele tem cuidado de todos nós. Aproveitamos esse tempo inicial para dizermos o seguinte: nós recentemente recebemos, eu digo nós recebemos, o povo de Goiás, o povo da cidade de Goiânia e, consequentemente, aqueles de Aparecida de Goiânia também estão vivendo sob algumas legislações, alguns decretos. E nesse último decreto que da cidade de Goiânia, que ele agora permite que os templos eles possam voltar a funcionar, nós só queremos dizer a cada irmão, a cada família, que nesse primeiro momento esteja em oração, pedindo de Deus que Ele dê direcionamento para todos nós, líderes, famílias da CIB Garavelo, que o Senhor, além desse discernimento, Ele vá dando também a todos nós as possibilidades para que no tempo certo, na hora certa, a gente possa retomar as atividades também de uma maneira como se tem dito agora, e entrou uma expressão que ela não era tão utilizada antes, mas agora ela começa a fazer parte da nossa, ou do nosso vocabulário. E diz o seguinte: e agora nós precisamos nos adequar a esse novo normal. Então, o que vem a ser esse novo normal, com seus desdobramentos, o tempo vai então nos dizer sobre isso. Mas é bom estarmos aqui, é bom louvarmos, é bom engrandecermos o nome do Senhor nosso Deus. Nós queremos continuar mantendo a mesma leitura bíblica que nós utilizamos na semana passada, já que domingo passado nós iniciamos a nossa campanha de missões estaduais e o texto utilizado foi o de João, capítulo 13, os versos 31 a 35. Esse é um texto mais geral, e dentre ele foi tirado o versículo que servirá como base, é o texto que é a divisa de missões estaduais para esse ano. Mas, inicialmente, queremos só convidá-los para que nós façamos a leitura no Evangelho de João, capítulo de número 13, os versos de 31 a 35. E na tradução que eu estou utilizando, fala sobre um novo mandamento. Diz-nos então o texto: quando ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado e Deus é glorificado nele. Sendo Deus glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo e o glorificará muito em breve. Filhinhos, eu ainda permanecerei convosco por pouco tempo. Vós me procurareis, mas como eu disse aos judeus, agora vos digo: para onde eu vou, vós não podeis ir. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei.
que dessa mesma maneira tenhais amor uns para com os outros. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. E a ênfase recai sobre esse último versículo, o verso de número 35. Eu quero repeti-lo. Através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Conforme dissemos, estamos então em plena campanha de missões estaduais, e queremos, mais uma vez, chamar todas as famílias da CIB Garavelo e também aqueles que podem estar vendo esse vídeo. Você também pode se somar a todos nós, da família da Segunda Igreja Batista no setor Garavelo, para também ajudar na promoção da obra missionária no nosso estado. E pensando então nesse momento de missões estaduais, nós queremos fazer o recitativo do tema proposto para este ano. Então, o tema diz: eu mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. Então, esse é um tema por demais interessante, por demais desafiador, e esperamos que você possa, como servo do Senhor, entender que você é importante nesse contexto de fazer missões. E a divisa, conforme nós então já enfatizamos também, está no verso 35 de João 13, e diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. É um versículo extremamente importante, e ele precisa mesmo chegar até o mais profundo do seu coração, para que você entenda qual é o seu papel como discípulo, e o que deve ser feito para que, como discípulo, você comunique uma mensagem que possa chegar ao coração daquele que está altamente necessitado da presença de Cristo na vida dele. O hino oficial para esse ano, ele tem como título Unidos no Corpo de Cristo. Ele vai ao encontro do que está colocado no versículo, no sentido da comunhão, da união, desse somatório de forças para que a obra do Senhor seja feita. Então nós vamos ouvir e vermos um vídeo. E esse vídeo ele foi então produzido por irmãos da Primeira Igreja Batista de Goiânia. E eles então estarão interpretando essa música Unidos no Corpo de Cristo. Todos possamos ser
Amados, o hino é altamente desafiador, contagiante mesmo, e que você possa cantá-lo na sua casa, em outras oportunidades, no decorrer da semana, volte, coloque novamente o vídeo, ouça essa música tão inspiradora, que nos chama mesmo a fazermos parte desse trabalho tão importante. E o estribilho dele diz: por tudo aquilo que nós temos ouvido, por tudo que temos vivido, aprendido e visto, a consequência disso deve ser salvar o mundo perdido, unidos no corpo de Cristo. Então, sintetiza bem o espírito dessa campanha de missões estaduais para esse ano. E como estamos falando em campanha de missões estaduais, alguns servos do Senhor já têm atendido a esse chamamento e eles têm procurado atender ao chamamento do Senhor e, portanto, já estão em campos missionários no estado de Goiás, fazendo a obra missionária. E nós então vamos agora assistir também um desses vídeos missionários. Eu espero que ele seja, que ele traga inspiração para a sua vida, traga inspiração para a vida da sua família, e que vocês, irmãos, possam depois orarem também por esse irmão, por esse missionário, pela família dele e pelo trabalho que eles estão realizando numa dessas regiões do estado de Goiás. Então vamos ver o vídeo. Graça e paz, irmãos, eu sou o pastor Divino Ferreira, nós estamos aqui no campo missionário, eu juntamente com minha esposa Joana Ferreira, estamos há 23 meses aqui na cidade de Itapirapuã para revitalizar esta igreja junto a esta comunidade. Nós estamos aqui, somos mantidos pela Convenção Batista Goiana, juntamente com a Primeira Igreja Batista em Jussara. Nós estamos trabalhando aqui ferrenhamente com projetos para que a igreja volte e passe a ser conhecida pela sua comunidade local. Nós temos alguns projetos desenvolvidos na cidade e um dos maiores projetos nossos chama-se um programa de rádio E Disse Jesus, que acontece de segunda a sexta-feira com 30 minutos, porém é o mais acessado e ouvido da região. E agora também nós estamos lançando a rádio Vida Nova Gospel.com.br, onde temos também a possibilidade e acessibilidade a outras pessoas, a outros estados e também ao mundo. Que Deus abençoe a sua vida, continue nos mantendo com orações e coopere para que a obra do Senhor continue avançando e assim possamos ser mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Amados, prossigamos com o nosso culto. Espero que você tenha, ao ver o vídeo, sentir mesmo os desafios que são colocados e agradecer a Deus por esse trabalho que está sendo realizado por estes servos de Deus no estado de Goiás, atendendo a esse chamamento, e que nós possamos também nos somarmos a outros para que a obra do Senhor, a evangelização em Goiás, continue sendo, então, realizada. Queremos, nesse momento, chamar os irmãos para novamente colocarem os seus olhos sobre a palavra do Senhor. Eu vou apenas repetir o verso que está servindo como base para essa campanha desse ano, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35, que nos diz assim: através deste testemunho, todos reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então vamos orar ao Senhor e depois queremos continuar refletindo sobre esse tema importante, do amor que nós deveremos
manter, do amor que nós deveremos nutrir uns pelos outros. Oremos. Querido Deus e Pai, continuamos na Tua presença e agora pedimos a orientação, a inspiração do Teu Santo Espírito, para que possamos, Pai amado, nesta oportunidade, sentirmos do Senhor direcionamento, inspiração, e que possamos continuar sendo desafiados a realizarmos a obra do Senhor e fazermos isso com amor em nossos corações. Agradecidos nós te somos sempre, Pai bendito. No nome de Jesus, amém. Amai-vos uns aos outros. Na semana passada nós, então, começamos essa reflexão e queremos, nessa oportunidade agora, continuarmos colocando algumas informações, verdades da palavra do Senhor, para que nós também estejamos sempre atentos a tudo aquilo que a palavra nos diz e atentos também a tudo aquilo que o Senhor vai dizendo diretamente aos nossos corações. Na semana passada, quero fazer uma ligeira recapitulação. Nós vimos, através do texto lido e do versículo em questão, dizermos que Jesus se apresenta, e se apresentou naquela oportunidade. Uma das formas como ele se apresentou e uma das maneiras como ele atuou foi como mestre. E como mestre, então, ele pôde ensinar muitas pessoas, e ele ensinou homens para que eles se tornassem especiais e pudessem dar continuidade à grande obra de alcançar as pessoas que estavam mesmo sedentas, e conforme nós lemos ainda na palavra do Senhor, diz que as pessoas eram e andavam errantes como ovelhas sem pastor, cada uma desviada e andando segundo o seu próprio querer, segundo seus próprios interesses. E então, Jesus, ele vem, ele torna-se aquele que vai salvar o homem dos seus pecados, mas antes que ele fosse para a cruz e morresse naquela cruz, ele então treina pessoas, treina homens para que dessem continuidade a essa obra. Jesus então foi reconhecido como esse mestre, um mestre totalmente diferente, porque aquilo que ele ensinou também diferia em muito daquilo que era ensinado por outros mestres, fossem da época, assim como nós também podemos constatar nos nossos dias. Uma outra coisa que nós então vimos na semana passada é que a consequência daqueles que se achegam a Cristo, daqueles que se submetem a Cristo, precisam ter um amor diferenciado também. E foi isso que os pagãos enxergaram nos cristãos lá do primeiro século, quando eles viam os cristãos e podiam dizer, podiam falar sobre aquele grande amor que era nutrido, que era distribuído, que era compartilhado por todos os cristãos no período em que viveram. E isso então nos levou a um outro desafio, que era justamente as consequências disso, e de Jesus então poder falar no texto que seria pelo testemunho dos discípulos que as pessoas então
haveriam de saber que eles estavam mesmo comprometidos com o Senhor. Então ele diz, é por esse testemunho que as pessoas haverão de ver em vocês pessoas diferenciadas. Prosseguindo então, nós pensamos um pouco na questão das profissões. Por que pensarmos um pouco na questão das profissões? Porque cada uma delas, além das suas particularidades, né, além daquilo que torna, né, cada profissão, cada atividade, uma atividade diferenciada da outra, a gente pode também, muitas vezes, medir, né, a reputação, né, de alguém que exerce uma profissão, né, de alguém que está no exercício de alguma função, de alguma ocupação, e você pode, então, fazer uma análise ou medir a reputação daquilo que é feito, né, através do próprio comportamento daqueles que estão nesse exercício. Então, o fato é que no dia a dia da nossa existência, nós vamos vendo as pessoas atuarem nas mais variadas áreas, e muitas vezes, infelizmente, alguns olham, né, e eles querem julgar o todo, né, por causa de uns poucos que às vezes não procedem corretamente. E com certeza os irmãos, né, já ouviram alguém dizer para vocês, né, e aqui eu não quero colocar como se realmente a coisa fosse dessa forma, mas às vezes alguém olha e diz, né, numa determinada profissão, suponhamos um mecânico, né, às vezes ela teve uma experiência ruim, né, com um mecânico, e aí ela diz, nenhum mecânico presta. Às vezes o outro tem uma decepção, né, com o médico, porque não foi bem sucedido em algum tratamento, diz, os médicos não prestam. E assim, muitas vezes, quer se generalizar por alguma coisa que alguém, né, fez, mas que não significa dizer que todos fizeram da mesma maneira. E não é diferente em relação à questão do cristianismo, quando também as pessoas olham para os cristãos, elas nos olham, e aí podem dizer também, os crentes não prestam, porque um determinado, ou alguém que se disse crente, não procedeu bem, e aí a pessoa tomou aquilo como se fosse a regra geral, né? Olhando para dizer, então, que crente nenhum pode valer alguma coisa. Então, quando a gente pensa um pouco nessa questão da reputação, né, de cada ocupação, de cada atividade, Jesus então traz, né, para esse contexto todo pessoal e particular, né, do cristianismo, do que significa desempenhar bem uma atividade para a qual você foi chamado. Então ele disse, o mundo haverá de saber, o mundo haverá de reconhecer, todas as pessoas haverão de saber que vocês são meus discípulos por uma única razão. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, essa é uma questão interessante que a gente vai vendo, né, no texto. Com isso, todos os homens saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. O que está posto aqui é o seguinte: nós devemos ter amor. Essa é a expressão que Jesus então colocou. Se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então, esse amor ele precisa
ser algo que nós nos apropriamos dele. Então nós devemos ter amor e não apenas mostrar amor, mas precisamos ter esse amor, né, na raiz dos nossos sentimentos. Precisamos ter esse amor, né, fazendo parte dos nossos hábitos. Nós precisamos ter esse amor em nós, mesmo que não haja alguma ocasião específica pela qual nós possamos apresentá-lo ou demonstrá-lo. Então não é apenas na hora de uma exigência que a gente pode dizer ou que nós poderemos mostrar para alguém que nós temos um sentimento diferenciado. Jesus então dizia: é através do testemunho que todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. Então será em todas as situações, né, no seu dia a dia, independentemente se há alguma situação específica que provoque isso, ele diz: você precisa ter esse amor do Senhor fazendo parte da sua vida. Quando Jesus falou sobre isso, também ele deixou claro algo que nós precisamos entender como sendo extremamente significativo, seja para as nossas vidas, seja também, né, para a vida daqueles que convivem conosco. Precisamos notar que o amor fraterno é o emblema do discípulo de Cristo. É interessante a gente observar isso, né? As instituições, a gente olha, né, para as empresas, para as instituições, muitas vezes elas não apresentam, né, um emblema, mas elas apresentam lá, né, um logotipo, elas apresentam, né, uma figura, um desenho que represente aquela empresa. Quando nós olhamos para instituições, uma das coisas que são observadas é justamente o fato de colocarem, né, algum emblema, alguma marca, né, que possa ser conhecida de todas as pessoas. Então, qual é a marca? Qual é o emblema? Né, se a gente pega nos times de futebol, então todos eles têm um emblema, né? Quando nós olhamos para as nossas organizações, né, batistas, seja União de Homens, a União Feminina, né, a gente vai ver Embaixadores do Rei, Mensageiros do Rei, todas estas organizações, elas têm o seu emblema, né, tem aquela imagem que representa bem os propósitos e os objetivos da organização. Do cristão. Então é o amor fraterno que nós precisamos demonstrar sempre, carregar sempre conosco. Então é por causa desse amor que nós somos conhecidos. Então é por isso que os cristãos foram conhecidos lá no primeiro século, volto a dizer, quando os pagãos olharam para eles, acompanharam a vida deles, e então puderam dizer: veja como eles se amam, né? Veja como eles nutrem um sentimento diferente uns para com os outros. Então eles eram conhecidos, e assim também nós deveremos ser conhecidos nos dias em que nós vivemos. Então, como os outros podiam conhecê-los, eles também poderiam conhecer a si mesmos. E por isso, quando alguém
conhece a si mesmo, ele pode ser capaz, né, de poder até se superar, né, naquelas situações em que haja alguma dificuldade. Então, você se conhecendo, você pode trabalhar, né, a sua própria vida, você pode trabalhar os seus sentimentos, né, você pode trabalhar o seu comportamento, as suas atitudes, para que aqueles que estiverem ao seu redor possam mesmo enxergar, possam ver aquele emblema diferenciado que é você ser portador do amor de Cristo na sua vida. Ora, se isso é importante, nós precisamos entender que o caráter que vai distinguir o discípulo das outras pessoas é justamente esse cultivo e esse exercício e essa prática, né, desse amor cristão. Então é necessário, né, que nós possamos ver o texto e possamos também, não apenas dizer para as pessoas que nós poderemos mostrar amor em uma ou outra situação, mas isso precisa ser o quê? Um estilo de vida para todos nós. É interessante que aquilo que Jesus estava dizendo, ele nos traz, né, o texto nos traz também algumas outras ideias e eu quero, né, compartilhar um pouco delas. Lendo o texto, né, o que nós poderemos então entender também é que o coração de Cristo estava sobre aqueles homens, aqueles discípulos, aqueles com quem ele ensinou inicialmente, a quem ele tornou os seus discípulos. Então a presença de Cristo estava, né, muito viva naqueles homens, para que eles, como discípulos de Cristo, pudessem aprender com Jesus o quanto valia, o quanto era importante que eles cultivassem esse amor uns para com os outros. E nisso, eles deveriam ser singulares. Ou seja, eles deveriam ser mesmo diferenciados nessas atitudes. Por que que eles tinham que ser diferentes? Assim como naquele tempo, nós poderemos trazer isso para os nossos dias e vermos também qual é a situação, né, dos dias em que vivemos. Então, enquanto o mundo, ele mostra um caminho no qual cada um olha para si mesmo, cada um pensa em si mesmo, cada um cuida das suas próprias coisas, e é esse o caminho que o mundo vai oferecendo. O homem tornar-se cada vez, né, mais egoísta, mais centrado em si mesmo, mais preocupado consigo mesmo, e ele então vai se esquecendo de que existem outros à sua volta. E a gente então olha e diz, se a sociedade sem Deus, ela se comporta assim, como discípulos de Cristo, temos que ser diferentes. O mundo precisará enxergar em nós pessoas diferentes. Jesus não disse o seguinte: nisto os homens saberão que vocês são meus discípulos, se vocês fizerem milagres, se vocês, né, incentivarem outros para que estejam fazendo, né, milagres também, tomando atitudes que representem, né, um evangelho muito superficial. Se vocês estiverem fazendo as coisas sem esse selo do amor, e é o que a gente vê em 1 Coríntios 13,
né, que o homem poderia fazer, ainda que eu falasse as línguas, né, a língua dos anjos e dos homens, se não tivesse amor, se não tiver amor, nada disso terá valor. Então, essa expressão de Jesus, ela vem, né, e ela é reforçada ali quando Paulo fala sobre a importância do amor na vida de todos nós. Se vocês se amam, então esse deve ser por abnegação, né, por submissão ao Senhor, por gratidão a Cristo. É por isso que nós deveremos, então, deixarmos, né, que esse amor de Cristo, ele possa inundar os nossos corações. E quando nós assim pensamos, eu quero, então, partir para o final da reflexão, nessa oportunidade, para dizer o seguinte: se nós já vimos que há um caráter diferenciado, que há um emblema que nós precisamos carregar, e esse emblema é o amor de Cristo em nós, então nós precisamos entender que esse caráter que nós possuímos precisa ser um caráter diferenciado também. Então esse distintivo e o caráter de um discípulo de Cristo não é nenhum traje externo, né? Não é nada que a gente mostre de superficialidade. Não é também, muitas vezes, aquela situação na qual nos tornamos tão exigentes em relação aos outros, que os outros tenham uma vida tão reta e santa, e às vezes a gente cobra tanto do outro, como nos tempos de Jesus também se cobrava das pessoas. Os discípulos de João, os fariseus, eles eram conhecidos por serem tão exigentes, né, com as coisas, por quererem tanto dos outros, e muitas vezes faltava, né, neles mesmos. Por isso Jesus vem e diz que esse distintivo que nós carregamos, que é o amor dele em nós, tem que nos tornar mesmo diferentes, mas nos tornar amáveis, né, nos tornar simpáticos aos outros, e mais do que isso, que os outros vejam isso como um bom testemunho que nós possamos dar sempre. Aqueles que não puderam, né, sentir esse amor de Cristo neles, ou que não quiseram sentir, porque não entregaram as suas vidas ao Senhor, então certamente, né, perderam grandes oportunidades de serem olhados também de uma forma especial pela sociedade em que viveram, assim como hoje também tantas pessoas têm desprezado nesse amor do Senhor e vão jogando fora as oportunidades também, né, de serem olhados como pessoas especiais. Portanto, como é que nós poderemos dizer sempre, mostrar sempre que esse amor, ele está presente nos nossos corações, está presente nas nossas vidas? Quando nossos irmãos precisam da nossa ajuda, nós então temos a oportunidade de ser úteis a eles. Quando as nossas opiniões, elas se diferem, quando as nossas opiniões, como diz, elas não batem, quando nossas práticas muitas vezes não são as mesmas, ou quando tantas outras situações vão nos levando
a esse enfrentamento da realidade da vida dos outros também. Quando algumas maneiras pelas quais os rivais nos provocam, e aí a gente vai ver que muitas vezes, né, não há nem aquele consenso entre os próprios cristãos, né, e alguns às vezes se acham, né, no direito de olhar para o outro e de criticar o outro, de dizer que o outro não está, né, devidamente enquadrado nos princípios do Evangelho, então não há uma tolerância. Então, mesmo que as coisas sejam tão contrárias a nossos pensamentos e ações, será sabido se nós temos esse distintivo de discípulo de Cristo, é se nós superarmos tudo isso com a graça do Senhor em nós, olhando para o outro, mesmo com todas as diferenças dele, mas eu olhar para ele da mesma maneira como o Senhor me olhou um dia, da mesma maneira como o Senhor te olhou um dia e te trouxe para perto dele, para junto dele. Então demonstre sempre, né, esse amor, que nas suas atitudes, né, essa seja uma realidade. Nem sempre será fácil assim, né? Mas é por isso que nós estamos sendo chamados nestas circunstâncias. Para quê? Para que eu, mais você, nós então possamos ajudar no cuidado de outros que estão também necessitados. Então abra o seu coração, né, para o Senhor, né, e seja aquele cristão a viver verdadeiramente esse amor do Senhor na sua vida. Amém? Ministério de Música, tem a palavra. Amém. Vamos agradecer a Deus nesse momento por esse amor da qual nós estamos refletindo a respeito. Esse amor que nos liberta, que nos livra do mal. Como diz o refrão dessa música, eu te agradeço por me libertar, me salvar, por ter morrido em meu lugar. O amor que entrega o Filho para morrer no seu lugar. Vamos agradecer a Deus por isso. Fazer
sejamos agradecidos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pela maneira como Ele tem também usado a vida de cada um. Aí você, então, olha aí para sua família e agradeça ao Senhor pelos feitos dele, né? E agradeça ao Senhor também por todas as oportunidades que Ele já tem dado, né, ao irmão, a vocês, famílias do Senhor, né, de serem participantes, de serem investidores, né, na obra do Senhor, de serem ofertantes, né, e continuem também, né, orando, né, e pedidos de oração sempre vão surgir para que o povo de Deus ore também, né, em todas estas situações que são apresentadas sempre. Né, a gente vai compartilhando, né, tem aí as redes, né, tem os grupos de WhatsApp, e os pedidos de oração vão sendo compartilhados aí, né, e com missões, né, diferentes. Então a gente vai compartilhando também as necessidades, né, de oração e também os desafios, né, das cidades do estado de Goiás. Lembre disso, eu mais você, na missão de avançar no cuidado em Goiás. Oremos agradecendo ao Senhor, né, por esta oportunidade de culto. Mais uma vez, Deus bendito, na Tua presença estamos e queremos agradecer-te porque o Senhor continua falando aos nossos corações. O Senhor continua nos motivando, continua nos inspirando e continua também, Senhor, nos desafiando a sermos servos fiéis, sinceros, servos que carreguem mesmo esse emblema do amor de Cristo em nossos corações e que através desse amor, de uns para com os outros, nós possamos ser conhecidos nos lugares onde estamos, no meio ou nos meios onde o Senhor tem permitido que possamos estar. Pai bendito, obrigado porque de uma forma toda especial o Senhor nos alcançou, de um modo todo especial o Senhor nos amou, e que possamos continuar compartilhando desse mesmo amor com aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Ó Deus bendito, abençoe-nos como famílias do Senhor, como famílias da Cid Garavela, para que não percamos esse ideal, não percamos, Pai bendito, esse distintivo e essa marca que é esse amor de uns para com os outros, e que Ele possa alcançar centenas de pessoas com quem nós também convivemos. Ó Deus bendito, agradecidos nós te somos por tudo aquilo que temos recebido das Tuas mãos. Damos-te mesmo, Pai, graças por tudo, no nome de Jesus, o nosso amado e eterno Salvador. Amém, Senhor.